Shalom, irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, tudo que você estiver fazendo agora, que a boa mão do Senhor possa estar, que está estendida, né? O importante é você estar debaixo dela para receber a bênção que ela tem para você, né? Ontem nós não tivemos o programa, deu problema lá, a chuva, deu um relâmpago e desligou um aparelho da rádio lá no morro, né? Vocês imaginam o França subir um morro para ir lá ligar o aparelho, né? Meia-noite. Ai, ai. Ainda bem que eu não encontrou uma onça lá. Senão eu ia ter que matar a onça. Eu não conseguia voltar, não. Mas é isso aí. Com alegria que nós começamos o programa de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 4, 17:02. E nós, olha só, quarta-feira, dia 4, Salmo 40. Olha que legal. Eu não tinha prestado atenção que era quarta-feira, dia 4. Por que Salmo 40? Ontem, lá na Maranata 2, onde eu frequento, atrás do hospital, foi lido. O Zé Antônio foi quem dirigiu o culto e ele leu o Salmo 40. Hoje de manhã cedo, a Andréia comentou que ela não tinha chegado nenhum varão ainda na madrugada, no culto da madrugada. Ela abriu no Salmo 40 e falou: eu vou ler esse Salmo 40. O Wellington, lá da 92, foi quem chegou, foi o diácono que chegou e assumiu o culto da madrugada. E o que ele leu? Salmo 40. Interessante, né? O que o Senhor quer nos dizer nessas coincidências? Porque eu falei da coincidência um dia desse aqui, nós estávamos lendo, fazendo a oração da manhã lá na KGBcia, né? Quando apareceu aquela cobra. E logo assim eu acabei de ler o texto, né? E eu ainda quero ler aquele texto aqui, Jeremias. Acabei de ler o texto, aparece uma cobra, né? Uma jararaca extremamente peçonhenta, e uma coisa no centro da cidade, né? Veio com a chuva, mas é um negócio impressionante, né? E a gente não acredita nas coincidências, acredita nos livramentos do Senhor, ainda mais que o texto falava exatamente disso aí. E nós buscamos entender através do que o Senhor quer nos dizer. O que está por trás do Salmo 40? O que está por trás desses acontecimentos que não são coincidências? O Senhor quer falar alguma coisa para alguém. E esse alguém pode ser você. Então abra sua Bíblia, prepara. Quem sabe é para você que o Senhor quer dar um recado a hoje, 17h20, no horário que a gente faz a mensagem. Receba. E se não foi especificamente para você, se você abrir o seu coração e receber da parte do Senhor a sua palavra, certamente você vai receber uma grande bênção. Não é verdade? Pois é, o Senhor está pronto para abençoar. Ele se inclina para nós para ouvir nosso clamor. Eu vou ler hoje no Salmo 40, na versão judaica. Esperei pacientemente por Adonai, até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu pranto. Eu vou fazer depois uma comparação de texto, eu vou ler os dois, da forma que é mais conhecida. Aqui nós praticamente não temos lido mais a versão João Ferreira de Almeida, que é a versão que é usada nas principais igrejas, na Maranata, na Batista, na Assembleia, a Presbiteriana, ela usa João Ferreira de Almeida atualizada, não é o mesmo que nós usamos nas nossas igrejas lá, tá? Mas então, como essa é mais próximo do original, são traduções mais recentes, de um português mais nosso, mais do Brasil, porque o João Ferreira de Almeida, ele era português, e o
um judeu português. E a tradução dele é para um português mais usado em Portugal. Far-me-ei, por exemplo, né? Então não é uma forma coloquial nossa aqui no Brasil, tá? Então nós vamos ler mais próximo daquilo que nós temos mais facilidade para entender, ok? Nós vamos, se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Livre-nos de todo mal. Tira de nós tudo aquilo que não glorifica o seu nome. Senhor, tira inclusive, ó Pai, aqueles pecadinhos de estimação que pedimos perdão hoje e amanhã fazemos de novo. Tira de nós, ó Pai, aquilo que suja, que mancha os nossos corações na sua presença. O Senhor é inacessível ao mal. Nos abençoe nesse programa, nos abençoe através dos louvores, da palavra do Senhor. Seja conosco, ó Pai, nesse resto de tarde, nessa noite, nos cultos de hoje à noite, nas igrejas sérias, que o Senhor possa nos abençoar. Abençoar as nossas famílias, todos aqueles que estão ouvindo, que recebam um renovo no meio da família, para que os laços sejam fortalecidos no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu gordinho favorito vai colocar um louvor para nós agora, chama Clamo a Ti, louvor de clamor. Um abraço muito especial para Luísa, Maria Luísa das Chagas, lá de Aimorés. A Lu, Deus te abençoe, viu, Lu? Paulinho, você, seus planos, tá? Que Deus cuide de ti. E também o Alfredo Seifa, sempre nos ouvindo. Agora, tem uma pessoa muito especial que está nos ouvindo agora. Acabei de receber aqui, até o Stefano que mandou para mim. A avó está ouvindo. E Dona Maria, que Deus abençoe a senhora, viu? Também a Tereza, o Gelson, a Aline, tá? Todos que estão ouvindo aí. Que o Senhor possa abençoá-los. Nosso programa tem um apoio cultural da Farma Vida. Mais qualidade de vida para você e sua família. 3263-2092 e 991-650910. Então os telefones de lá. Avenida Olegário Maciel, 318, Farma Vida. Distribuidora Kaiser, Bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. Tudo isso e muito mais você tem na distribuidora Kaiser. E se alguém daí estiver me ouvindo, eu quero 2 fardos de água mineral com gás. Pode ser um da garrafa pequena de 500 ml e um da garrafa grande, tá? De 1 litro, ou 1 litro e meio, mas com gás, ok? Só mandar lá na KGB, por favor, recebe lá. Rua São Pedro 119 é o endereço da comercial distribuidora Kaiser. Tititi Lanches é o melhor lanche da cidade, fica ali na Rua São José 1146, pertinho na Praça do São Vicente, telefone 999-91-2862, e tem também lá aquelas sobremesas deliciosas, sorvetes diversos, açaí, vitamina de açaí. Procure o melhor lanche da cidade, Tititi Lanches. Quer um táxi de confiança para você rodar em Vitória, onde você quiser, né? Faz também viagens interestaduais. Ligue para 27 999 640471. Fale com o Eric Leiber. Esse é um amigo, um irmão, é diácono da Maranata também lá em Vitória. E ele tem um táxi, né? É uma pessoa de confiança para você rodar à vontade. Tá bom? CS Celulares, Viveiro de Mudas, Babilon. Um abraço pro Caio e também pro Carlos, meu genro. Caio é irmão do Carlos. E para todos aí do Viveiro Babilônia, também no CS Celulares, sempre nos ouvindo lá. Café Expedicionário, esse é o melhor café da nossa região. Café Expedicionário tem o tradicional, o extra forte, o expresso, o premium, o gourmet e o cappuccino. Eu uso sempre o premium ou o gourmet. Gosto muito do café arábica 100%. E o café Expedicionário é um café puro de verdade. Mude para o Café Expedicionário, você vai gostar. Loja Intimação, o melhor da moda para você. Morena Rosa, Coach, Lesa Les, Maria Valentina e muito mais para você ficar sempre bem vestido. Olegário Maciel 365, no centro de Resplendor.
telefone 33-991-550245, loja Intimação. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks e impressoras, certificação digital e automação comercial para micro e pequenas empresas é com a Easy Informática. Telefones 999-370233, esse é o Zap, 999-486909, Rua Monte Serra, número 170, Easy Informática. Farmastory, saúde em primeiro lugar, até 50% de desconto à vista em medicamento, é com a Farmastory, e fica ali na Rua Moraes Carvalho 402, pertinho do Hospital de Resplendor. Telefone 33-99703-2575. Agradecendo a você aí que é nosso apoiador, né? Se você quiser divulgar a sua marca, seu produto, ou sua empresa, é só entrar em contato conosco, ok? Nós vamos estar procurando aí fazer a melhor propaganda possível para você. Lembrando também da Cantina El Shaddai, telefone 998-780807. Tem pizza, hein? Hoje ela mandou uma mensagem para mim que tem pizza, desde a menorzinha, a média, a grande. Procure lá na Cantina El Shaddai, ok? Ligue para lá. Vou repetir o telefone de lá, 998-780807. Vamos ouvir esse louvor especialmente para Dona Maria, a mãe do Josiel, mãe do Gelson, mãe da Tereza, e mais uns 10 a mais, hein, Dona Maria? Não dá nem tempo de falar todo mundo. Irmãos, Salmo 40, na versão judaica, é uma versão mais próxima do original. O hebraico não é uma língua fácil para se traduzir. O hebraico são 86 mil palavras. O português, por exemplo, tem 380 mil palavras. Então, às vezes, uma palavra em hebraico ela quer dizer muita coisa. Por exemplo, só um exemplo, irmãos. Emuná. Emuná foi traduzido como fé. Mas emuná é caminhar na presença de Deus com confiança. É uma frase para definir mais ou menos o verdadeiro sentido da palavra emuná. É igual shalom. Shalom também, uma pessoa não está te desejando só paz do Senhor. Não, é tudo que tem de melhor na eternidade de Deus para você. Quando alguém te deseja shalom. Amém? Vamos ler então na versão judaica. Perdão aí, a voz continua. Melhorou bem, graças a Deus, vamos dizer assim. Esperei pacientemente por Adonai, até que ele se inclinou para mim e ouviu meu pranto. Ele me tirou do poço da destruição, do lamaçal, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em local seguro. Pôs uma nova canção em minha boca, uma canção de louvor a nosso Deus. Muitos verão com temor e confiarão em Adonai. O homem que confia em Adonai é abençoado e não segue os arrogantes, nem aquele que confia em coisas falsas. Quanto tu tens feito, Adonai, meu Deus, tuas maravilhas e teus pensamentos me sobrevêm. Ninguém pode comparar-se a ti. Proclamarei tuas obras, falarei sobre tuas maravilhas, mas há muito para falar. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque a sua palavra é maravilhosa e nós pedimos nessa hora que o Espírito Santo do Senhor possa nos alimentar com a revelação, para que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio. Te louvamos, te glorificamos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, palavras maravilhosas, né? Esse é aquele que começa como: esperei com paciência no Senhor. Olha só como tem um sentido de mais profundidade em cima daquilo que a gente tem o costume de ler. Esperei pacientemente
por Adonai. Eu esperei pelo Senhor, até que ele se inclinou para mim e ouviu meu pranto. Mas não foi Deus quem demorou a se inclinar, meu irmão. Nós até alcançarmos a condição para que o Senhor nos ouça, para que o Senhor se preocupe em nos ouvir, muitas vezes nós não nos preparamos devidamente. É por isso que o Senhor nos dá os dons espirituais, porque através, por exemplo, da oração em línguas, nós crescemos, né? Nós crescemos, e no que crescemos, o jejum, nós nos preparamos, o jejum nos fortalece para entrar na presença do Senhor. O jejum, você sabia que o jejum faz bem até fisicamente, além de espiritualmente, ele faz bem físico. Então, são situações que nós precisamos nos preparar melhor para entrar na presença do Senhor, porque Ele está sempre disposto a nos ouvir, sempre está disposto a nos tirar do poço de destruição, do lamaçal do pecado. Olha de onde o Senhor nos tirou. Não sei você, né? Mas, por exemplo, eu vivi uma vida dissoluta no meio de festas, né? Eu nunca fui promíscuo, mas você pode, só de participar dessas festas, né? A promiscuidade está solta. Carnaval, festas, né? Inclusive vem o carnaval por aí. Se contenha, se prepare, porque as ofertas vêm, né? As bandejas do diabo vão te oferecer muitas e muitas coisas que aos olhos do homem parecem coisas boas. Olha o que aconteceu com Sansão. O Sansão se agradou de uma mulher lá, uma filisteia. O pai dele falou assim: meu filho, aqui entre as nossas não tenha nenhuma que te agrade. Aí ele respondeu plenamente na carne: aquela agradou os meus olhos. Pois é, e quando ele morreu, ele teve os olhos perfurados, né? Olha o cuidado que nós precisamos ter com os nossos olhos, o que olhar, o que ouvir, o que sentir e o que falar, né? Nossos sentidos precisam estar a serviço desse Deus maravilhoso. No finzinho aqui do que eu li, fala assim: proclamarei as tuas obras. Fala do Senhor, proclama, falarei das suas maravilhas. Quantas maravilhas o Senhor fez no meio de tudo que nós sabemos, e também, muito especialmente, das experiências que vivemos com o Senhor. Fala das suas experiências, conta as suas experiências, né? Essa semana eu já contei uma experiência que aconteceu lá na KGB. Contei uma experiência maravilhosa. Deus é maravilhoso, livramento, bênção, e nos fazer entender, que Ele está acima de todas as coisas, e é Ele quem nos abençoa e nos livra. Esse é o Deus que nós servimos. A palavra diz assim: proclamarei tuas obras, falarei sobre tuas maravilhas. Mas há muito para falar, tem muito para falar, meu irmão. E o Senhor, Ele poderia, por exemplo, escrever no céu assim: Jesus está voltando, em vermelho, né? Mas quem tem que proclamar que Jesus está voltando é você. Foi uma missão que Ele nos deu. A parte dele Ele já fez. Ele nos deu a vida, nos sustenta, e abre as portas. Agora, falar do amor de Deus, Mateus 24 fala assim: o evangelho será pregado a todas as nações, a todas as gentes. Tem versão que fala assim. Então virá o fim, e para o evangelho ser pregado, ele quis depender de você, não que ele dependa, ele quis depender de você, ele quis depender de mim, tá? De fazer essa parte conosco. Portanto, não fique com a boca fechada. Tem muita coisa do Senhor para falar, não é verdade? Mas há muito para falar. Tem muitas bênçãos para contar. O Senhor, por tudo que temos visto. Não sei se vocês têm acompanhado lá, o Irã, Estados Unidos, Irã, Israel, quase toda
A armada dos Estados Unidos está ali cercando o Irã, mas o Irã fica ameaçando atacar Israel. Ele não vai atacar os Estados Unidos, né? Se ele for atacado pelos Estados Unidos, ele vai atacar Israel. E isso, irmãos, é terrível, porque o que está acontecendo lá no Irã é uma coisa terrível. Já mataram milhares de pessoas, jovens manifestantes, que estavam se manifestando contra o governo, que é um governo radical, aquele governo dos ayatolás, né? Então, tem até uma expressão, né, que fala xiita. O xiita virou sinônimo verdadeiramente de pessoas extremamente radicais. Então, nós precisamos orar por Israel, orar por Jerusalém, né? Salmo 122:6 fala sobre isso. Precisamos abrir os nossos corações para aquilo que é a orientação do Senhor, porque aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, e as orientações, irmãos, estão dentro aqui, de uma capa a outra, viu? Nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado. Essa semana mesmo eu ouvi umas coisas, uns acréscimos aí que dor que dá no coração de ver pessoas assim, tão próximas da gente, né? Falar de coisas que não tem suporte bíblico. Não tem suporte bíblico. Você tem, eu tenho, nós temos que nos ater ao que está dentro das orientações desse manual, né, de vida, porque Deus não esqueceu de nada, não. Deus não ia fazer um manual tão perfeito e deixar de fora, né, algumas pequenas coisas, né? Não tem nada para acrescentar, nenhuma vírgula pode ser acrescentada. E a própria palavra diz que aquele que acrescentar alguma coisa, lhe serão acrescentadas as pestes deste livro, contidas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das profecias desse livro, sua parte da árvore da vida será tirada também. Portanto, temos que ter muito cuidado, né? Tradição não pode superar a Bíblia, palavra de Deus, palavra viva. Lembra que nós falamos, foi anteontem, né? É a palavra de Deus, né? Pela palavra tudo se fez. Quando Deus fez o mundo, Ele não fez com as mãos, Ele fez com a palavra. Olha que maravilha. Faça-se, haja luminares no céu para fazerem diferença entre o dia e a noite. Fez com a palavra. Então, e essa palavra é o próprio Jesus. Apocalipse 19 fala. O nome dele é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, que nós possamos seguir essas orientações do Senhor. Porque nós sabemos de onde Ele nos tirou e nos pôs os nossos pés sobre a rocha. Quem é a rocha? É o próprio Jesus, irmãos. Quando você está firmado na rocha, as suas decisões são as melhores. As portas se abrem, o Senhor age, te protegendo, te defendendo, abrindo portas, clareando, os horizontes, para que possamos ser mais do que vencedores e sempre proclamar as milhares de coisas que o Senhor faz por nós todo dia. Pôs uma nova canção em minha boca. Eu falo disso aqui com muita propriedade. Eu fui criado num meio assim, de muita música popular. Conheço até hoje, eu me lembro de quase todas as letras de Beatles, de Pink Floyd, de Led Zeppelin, esses conjuntos Genesis e Yes. Eu conhecia tudo, tocava no violão, cantava as letras, mas tem anos e anos, desde que eu me converti, desde que uns anos depois, um tempo depois, porque você vai se conscientizando aos poucos, né? Mas há muitos anos eu não canto, né? Não lembro, ainda sei, mas na minha boca hoje tem um novo cântico, é um louvor ao Senhor, uma canção de louvor ao nosso Deus, como diz a palavra. Por isso nós precisamos, às vezes, sempre frear a carne, né? Frear a carne, mortificar a carne, para vivificar o Espírito Santo em nós.
Muitos verão isso com temor. Aliás, voltando ali, eu já fui até dono de boate, os irmãos sabem. A minha loja, quando começou, durante 15 anos, KGBC, onde o sucesso chega primeiro. Eu gravava fitas na época, vendia discos e verdadeiramente a gente recebia os lançamentos de cantores em primeira mão. Mas hoje isso é apenas, como disse Paulo, esterco. Isso estercou o que eu sou hoje, para aprofundar as raízes, para dar força para as raízes fincarem mais e mais nessa terra espiritual que vivemos hoje. Portanto, hoje o Senhor nos renova através desse cântico novo nos nossos lábios. Muitos verão isso com temor e confiarão no Senhor, em Adonai. Irmãos, olha só, muitos estão de olho em você. O que aquele crente está fazendo? Que testemunho que aquele crente está dando? Pois é, as pessoas estão olhando em nós, o nosso testemunho, o que fazemos, o Davi deixa muito claro aqui: muitos verão isso com temor e confiarão em Adonai, confiarão no Senhor, por causa do seu testemunho, da sua forma de viver. O homem que confia em Adonai é abençoado e não segue os arrogantes. Irmãos, e nem aquele que confia em coisas falsas. A gente se afasta, isso é natural. Às vezes até a nossa moral não nos deixa aproximar dessas pessoas. Mas o meio em que vivemos, no meio da vida secular, nós estamos ali com pessoas arrogantes, com pessoas falsas, mas não que não tenha erros no meio da igreja, não tenha falsidade, com Deus não, mas as pessoas erram, as pessoas muitas vezes usam de falsidade, chateiam, machucam as outras, mas nós não estamos firmados nos homens, nós estamos firmados na rocha. Lembra onde o Senhor colocou os nossos pés? Sobre a rocha. Então, se você está firmado na rocha, se segura, porque o mundo vai te dar pancadas, vai tentar te derrubar, o inimigo vai tentar te derrubar, mas se você estiver firme, você não vai cair, e ainda vai dar testemunho. Muitos verão o seu testemunho com temor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Que Deus nos abençoe. Rocha eterna. Vamos ouvir esse louvor. Fala da rocha em que estamos firmados. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Que maravilha, que glória, que alegria servir esse Deus maravilhoso, E que palavra esse Salmo 40. Na versão King James, ele diz assim: depositei a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Que você possa estar com os seus pés firmados na rocha, irmão, firmados na rocha. Essa rocha é o próprio Jesus. E se nós estamos firmados em Jesus, as portas se abrem, as vitórias vêm. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso programa Apoio Cultural da Farma Vida, distribuidora Kaiser, Tititi Lanches, CS Celulares, Viveiro de Mudas, Babilon, Café Expedicionário, Loja Intimação, Easy Informática, Farmastory e KGBC. Louvado seja o nome do Senhor por tantas bênçãos. Vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. A todos, Shalom, a paz do Senhor.